Boa tarde, a paz do Senhor, graça e paz, Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa lhe conceder nessa tarde paz, tranquilidade, força e que o amor de Jesus sempre esteja em nossos corações, tá? Eu quero compartilhar com você uma palavra ao qual o Senhor falou comigo nessa manhã. Foi até uma palavra que o Senhor deu ontem para o meu esposo no culto e eu fui meditar nela nessa manhã, louvado seja Deus. E assim, eu nunca tinha me atentado, até mesmo nessa palavra, indignes, né? Para a gente não ficar indignado, né? Com ninguém, com nenhuma pessoa, para a gente não gastar o nosso tempo, não gastar a nossa energia para coisas que não valem a pena. Então, assim, muito tempo atrás, por uma situação que tinha acontecido comigo, eu ficava assim, teve um dia que o senhor falou comigo, assim, para que eu não ficasse indignado, porque eu ficava indignada, né? E o Senhor estava falando comigo que aquilo ali, até mesmo, estava assim, estava não só contaminando meu coração, mas estava me adoecendo por conta disso, né? E às vezes a gente, sabe, perde muito tempo com coisas que não vale a pena. E eu quero compartilhar com você porque hoje, olha só, depois de muito tempo, olha que, assim, eu não tinha me atentado diante de Deus, já vi nesse salmo várias vezes e, nossa, eu fiquei tão feliz porque, assim, nele todo ainda vem repetindo 3 vezes para que a gente não venha se indignar, né? Louvado seja Deus pela sabedoria, né? Pela soberania de Deus, por ele ser esse Deus tão maravilhoso em nossas vidas e nos ensinar. Glória a Deus que nós temos o Senhor, muito bom. Assim, por isso sou muito grata, eu sou muito grata a Deus, meu Deus. Por isso que o Senhor diz que a gente nasce de novo, que a gente não é mais a mesma criatura, a gente nasce de novo, é da água do Espírito, e quando o Espírito Santo de Deus vem, ele nos convence do nosso erro, do nosso pecado, da nossa injustiça, de que forma a gente está andando, o que está nos contaminando, o que está nos levando para um caminho mau. Então, assim, como o Senhor disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo, louvado seja Deus, né? Nascer como uma criancinha, como pode eu voltar para a barriga da minha mãe? Não, é desse tamanhão mesmo. É necessário, Mônica, nascer de novo. Então, assim, muito bom. Deus é tão maravilhoso e a gente louvar, honrar a Deus por ele ser tão assim, sabe? Eu não sei como falar, porque me faltam palavras para falar do Senhor, me falta. Porque, assim, é tão bom quando você vai se descobrindo na Bíblia, sabe? E vendo o quanto você ainda precisa ser melhorada, transformada. E eu agradeço a Deus por isso, né? Eu peço muito a Deus para que Deus, assim, abra os meus olhos espirituais, os meus ouvidos estejam sensíveis à voz dele, sabe? Para que eu não venha entristecer o Espírito Santo de Deus, né? E nem ficar repetindo, né, aquilo que o Senhor já falou para a gente para não praticar mais. Então, eu lendo hoje, eu quero compartilhar com você, quando eu meditava nessa palavra, eu quero compartilhar o versículo 1 mesmo, tá? Porque a palavra até vem repetindo em outros versículos, no versículo 6 e no versículo 8. Não, 7 e 8. Então, no 1 vem dizendo assim, Salmo 37, 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos que praticam a iniquidade, né? Para que a gente, né, não venha se indignar. É a palavra que eu quero deixar aqui para você nessa tarde. Para que a gente não venha gastar o nosso precioso tempo que Deus nos deu, porque Deus nos deu um tempo precioso para a gente aproveitar. Aproveitar de que forma? Da melhor forma possível. Não ficar debulhando aí com ressentimento, com sentimentos ruins, indignada pelas pessoas que prosperam no seu caminho, ou seja, pessoas que praticam mal e fazem as coisas erradas, praticam mal e, e ainda continua, sabe? Vamos dizer assim, se dando bem, correndo tudo bem, aparentemente correndo tudo bem, que a gente fica assim, ai Senhor, né? Eu busco a tua palavra, era assim que eu ficava, eu busco a tua palavra, procuro fazer as coisas certas, né? E às vezes eu ficava indignada de olhar e falava, irmãos, e não só olhava, falava. Então, assim, Deus, ele foi, assim, muito misericordioso no meu tratar, e tem sido, né? Porque a gente abrir o coração para o Senhor e deixar Deus tratar ele, deixar ele trabalhar.
né, ser liberta para alcançar paz, para alcançar abundância de paz, como a palavra aqui vem dizendo para mim e para você, né, que os mansos ele herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz, né? Quando a gente não ficar olhando nem se indignando com a injustiça, com a inverdade, porque quem vai trabalhar vai ser o Senhor. E a gente gasta tempo, sim, gasta a nossa energia e podemos até, sabe, ficar adoecidos, né? Quantas pessoas por ficar assim, né, ficam loucas, ficam, sabe, com a cabeça a mil e não consegue prosperar no seu caminho, porque para ali naquela indignação, para ali naquela maldade, para naquela injustiça. Quantas pessoas ficam, né, vendo notícia no jornal, como o senhor falou, para de ficar vendo televisão, notícia ruim, fica ali ouvindo notícia ruim, ainda fica indignado com, né, com aquele que está no caminho, com aquele que está na eminência, com aquele que está na política, com aquele que está, né, no poder, e as pessoas vão se indignando, vão falando e vai se contaminando, e a gente vai se contaminando, à medida que a gente vai falando, o coração está cheio, e o coração é fonte de vida, e não é para a gente guardar o nosso coração, e não é para a gente se guardar no Senhor. Então, eu deixo para você nessa tarde, para que a gente venha refletir junto, porque eu até escrevi algumas coisas aqui, né? Porque senão a gente, assim, eu ficava chateada, né? Da forma até como a pessoa se comportava. Eu falava assim, meu Deus, está na igreja, faz isso assim, e Deus foi me trazendo assim uma correção, e Deus foi falando comigo, filha, não é assim, não haja dessa forma, né? A gente dá legalidade para o inimigo querer nos oprimir. Deus foi me dando sonho, Deus foi me levando na palavra dele, porque à medida que eu buscava, eu falava, vai, Senhor, me perdoe, eu não sei você, mas meu coração doía, meu coração dói, e eu oro ao Senhor, Senhor, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Senhor, me perdoa e me mostra qual é o caminho mal que eu estou indo, como Davi falou, Pai, me desvia, né? Me tira desse caminho mal, me leva para um caminho eterno. Se há algum caminho mal em mim, Senhor, me fala, eu quero sair desse caminho, e eu creio que você também não quer continuar praticando as obras, né, que são erradas, que o Senhor não abomina, que o Senhor não gosta, né, que o Senhor lança fora. Então, assim, é a gente realmente pedir ao Senhor para que o Senhor continue falando aos nossos corações, porque às vezes nós mesmos ficamos gastando tempo e a gente não consegue ter paz, não consegue ter tranquilidade, né? E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que a gente tenha abundância de paz. Então, tenha paz e glória a Deus que a gente tem o Senhor para nos ensinar. E ai de nós se não fosse Ele, né? Para a gente respirar fundo e andar tranquilos, né? E andar com paz, né? Como o Senhor vem dizendo aqui no 8, deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, né? Então a gente acaba fazendo errado. É o que o Senhor não quer. Então que o Senhor possa falar o seu coração através dessa palavra e que você não venha gastar o seu tempo com coisas que não vale a pena. O tempo que o Deus nos deu é tão precioso, e a gente gastar com coisas que vão nos fortalecer, edificar a nossa vida, fortalecer até quem está do nosso lado, né? E a gente vai ter um ambiente, não só vamos ter paz dentro dos nossos corações, mas a gente também vai ter um ambiente, a sua casa vai ter paz, né? A gente vai ter um ambiente com paz, porque a gente vai aproveitar o nosso tempo com os nossos filhos, né? Para fazer as coisas que também edifiquem a vida deles, e a gente vai aproveitar mais o nosso tempo, né, com o esposo, ou fazendo as suas coisas em casa, louvar a Deus com alegria, ler a palavra do Senhor e pedir a Ele para que Ele nos dê sabedoria, contentamento, tranquilidade, paz, que é o que nós precisamos, né? Nos alimentar daquilo que é bom, comer aquilo que é bom, para depois também poder frutificar, né? Frutificar a vida de outras pessoas, né? Que esse é o propósito do Senhor, para que a gente venha melhorar todos os dias o nosso caminho nele, para que outras vidas também venham encontrar Jesus, assim como um dia eu tive a oportunidade de ter alguém no meu caminho que, sabe, se entregou para Cristo e deu a sua vida, renunciou à sua vontade para ter paz, longanimidade, verdade, conhecer a palavra de Deus, né? E abençoou tanto a minha vida, e eu creio que
eu estou abençoando a sua vida, outras pessoas virão e você vai abençoar através da palavra do Senhor, através daquilo que a gente nos dá em tempo oportuno, né? Que o tempo é esse da gente praticar aquilo que, né, traz vida e traz paz. Em nome de Jesus, tá? Que Deus te abençoe. Tenha uma tarde abençoada e fica, né, com o nosso Senhor Jesus, tá? Um beijo grande, fica na paz.